Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou tratar um pouco da questão de transistores individuais, assim como em associações de ah, dois ou mais para podermos construir as portas lógicas que nós precisamos. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, né, aquela diferenciação que a gente já fez na última aula, né, entre lógica combinacional e lógica sequencial. O que é a lógica combinacional? A saída só depende dos estados de entrada, enquanto que no circuito sequencial você tem uma parte combinacional naturalmente, mas ele tem um estado que entra também nesse circuito combinacional, de forma que a sua saída depende tanto dos estados, dos valores dos sinais de entrada, como também o estado do sistema. Isso é a forma que se coloca como o circuito tem memória. Mas agora entrando um pouco mais no detalhe, do que é que nós estamos falando? Do que a gente está tratando? A gente está tratando do sistema de transistores PMOS e ou NMOS como chaves. Então, o ponto todo que a gente faz é o seguinte: quando a gente tem um transistor NMOS, por exemplo, esse que está aqui, o que significa ele? Essa é uma forma da gente representar, e tem outras formas um pouco diferentes da gente representar esse dispositivo. Mas aqui a pergunta que se faz é a seguinte, né? Lembrando até daqueles modelinhos que o Shannon colocava, né, de uma chavezinha. Então você tem uma entrada, tem uma saída, ou seja, você tem uma entrada X, uma saída Y. Tá? E você tem esse sinal aqui, A igual a zero. Bom, muito bem, esse aqui o canal é N. Eu não sei se vocês lembram, quando o canal é N, se eu coloco um sinal um pouco mais positivo do que negativo nessa ponta, ele se fecha. Exemplo, esse caso que aqui está. Né? Você coloca um sinal positivo, ou seja, o sinal na sua porta ele é igual a 1, ele faz com que essa porta aqui se feche. Quando ele está negativo aqui, percebam que tem esse ponto de exclamação. Por quê? Porque o dispositivo está meio solto. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Agora, aqui, o que eu estou dizendo? O dispositivo está meio solto. Eu tenho que referenciar zero, que está aqui nessa entrada, a um valor de x para que ele possa abrir ou fechar, para eu ter um sinal válido. Em outras palavras, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se eu coloco um sinal zero, a tendência dele é abrir, tá certo? Então, se essa chave fica aberta, na verdade eu não posso dizer qual que é o sinal aqui. Ficou claro? Vamos pensar de novo. Quando eu fecho a chave, é óbvio, y é igual a x. Mas se a chave está aberta, y é igual a quê? Eu não sei, pode ser qualquer coisa. E quando a gente está falando qualquer coisa, não é que a gente tem uma indefinição conceitual de lógica. Não, isso é uma consequência. O fato é que se você tem uma chave que está aberta, esse terminal da chave ele está flutuando. O que é flutuando? Ele não tem nenhuma referência com nada. Então isso pode estar até uma tensão alta, pode ser uma tensão baixa. Então ele está no estado de alta impedância. É uma forma que a gente trata. Por isso que aqui a gente coloca esse ponto de interrogação, ou seja, estou no estado indefinido. Então agora a gente começa a pensar que se eu pensasse só na lógica NMOS por um momento, se eu usar apenas um transistor, eu não consigo representar um estado aqui, se a minha entrada for zero. Percebam? Esse é um problema. Agora, por que é que eu consigo fazer se o estado for 1? Bom, porque aqui eu coloco um sinal positivo aqui, certo? E aí com isso eu encho o canal de carga e aí a chave fecha. E agora quando ele está aqui indefinido é porque a chave está aberta. Então na prática a gente tem que referenciar isso de alguma forma. E aí mais na frente a gente vai ver, né, no próximo módulo, sobre redes de pull-up e redes de pull-down. Ou seja, a gente tem que, por exemplo, colocar um resistor, alguma coisa, para a gente poder saber um pouco qual que vai ser o sinal. No caso do PMOS, é o oposto. Como assim o oposto? A chave ela fica aberta quando a gente coloca um sinal positivo aqui. Então vamos fazer um mnemônico aqui. Sinal negativo no NMOS, ele abre. Sinal positivo no PMOS, ele abre. Só para fazer. Por quê? Porque o canal é N, e se eu coloco um sinal negativo, ele
uma carga negativa aqui, ou mais negativa do que um dos lados, então ele faz com que essas cargas negativas saiam daqui do canal. Da mesma forma, um canal que é PMOS, e P é a natureza do portador de carga dentro do canal, se eu coloco então um potencial positivo, ele expulsa as cargas daqui de dentro. Isso faz com que ele abra também. Então, dessa forma, é a forma como a gente abre. E ao contrário, né, se você coloca um sinal positivo num canal N, ele fecha, né? Positivo, sinais opostos, né, se atraem. Da mesma forma, se eu coloco um sinal negativo, eu vou encher esse canal de cargas positivas. E lembrando que quando eu estou falando zero, na verdade ele é menos positivo do que 1. Por isso que a gente chama de negativo, né? Do ponto de vista referencial positivo, zero é um número, por exemplo, nesse caso, menos com relação a 1 é o número menos 1 com relação ao valor que aqui está. Então, são pontos, então, para a gente poder entender. Então, sozinhas, elas são um pouco complicadas quando a gente quer saber, a não ser que a gente realmente queira ter um estado indeterminado. Essa é a herança mesmo, né, de Shannon para isso. Então, para a gente começar a fazer a associação aqui, eu só estou, nesses casos aqui de cima, eu só estou tratando de portas de transistores canal N, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Y vai ser XC, A e B. Ou seja, A e B, ou seja, A tem que ser 1, ou seja, positivo. Por quê? Porque é o canal N, então eu tenho que criar a carga aqui. Se eu criar a carga aqui, atrair carga, eu fecho essa chave. B também tem de ser positivo, para poder criar a carga aqui. Então, porque temos duas chaves em série, aí tem a condição E. Né? Porque qualquer uma das duas que tiver aberto vai fazer com que o sinal Y não esteja lá fora, tá certo? Ele não passe através disso. Por outro lado, quando a gente coloca em paralelo, Y vai ser igual a X se A ou B, tá certo? É isso que é a forma como ele funciona. O caso interessante que a gente começa a trazer um pouco mais da noção de complementariedade, quando eu comparo este caso aqui, dessas duas portas paralelas, desses dois transistores paralelos, canal N, com esses dois transistores paralelo, canal P, é justamente esse, que aqui, se eu barrar, aí Y é igual a X. Ou seja, se não tiver com 0 ou 0, essa porta Y fica indeterminado. Então, é uma forma que a gente começa já a fazer aquela conexão daqueles circuitos de Shannon para poder entender como associar esses transistores. Então, o primeiro caso que a gente pode pensar, e aqui eu usei até uma representação um pouco diferente. Depois eu volto para a representação antiga. Tá? O que é a representação antiga e representação atual aqui? Representação antiga é essa aqui que eu estou querendo dizer, onde o PMOS eu tenho uma bolinha, a bolinha para poder dizer que ele está negando, e o NMOS ele não tem bolinha porque ele aciona com a natureza que está o sinal aqui, certo? Ele não está barrado. Aqui tem essa setinha que é um pouco mais difícil da gente entender, mas não vamos nos preocupar muito, vamos só entender que esse de cima aqui ele é o PMOS e o de baixo é o NMOS. Uma pergunta que pode aparecer é o seguinte: por que eu não posso inverter? Coloco o NMOS em cima e o PMOS embaixo. A resposta para isso é o seguinte: o NMOS é muito bom para eu pegar esse sinal que está aqui e puxar para o terra. Em outras palavras, dependendo do sinal que eu colocar aqui, se a operação lógica der 0, é melhor que o NMOS esteja aqui. Se eu coloco um PMOS, ele não puxa para o 0 tão bem. A resistência, a engenharia do dispositivo não puxa ele tão bem para o 0 quanto o NMOS puxa. Da mesma forma, o PMOS, se eu tiver um sinal aqui que vai me jogar um sinal alto na saída, é muito melhor que esse abra e esse esteja fechado, porque o PMOS ele opera melhor fazendo pull-up. Pull-down, ou seja, negativo, pull-down, puxa para baixo. É negativo, puxa para baixo. Pull-up, positivo, puxa para cima.
tá? Só um outro mnemônico para vocês lembrarem. Então, esse circuito que aí está é o inversor. Por quê? Vamos pensar aqui que a gente coloca o sinal 0. Se eu coloco o sinal 0, lembrando, 0 é mais negativo do que o VDD, que é 5 volts, ele faz com que essa chave que aqui está se abra. Se ele é 0, ele é mais ele é negativo, né, conforme eu mencionei, ou seja, ele vai popular o canal desse transistor aqui, fazendo com que o VDD saia na saída, ou seja, ele gera, ou seja, eu coloquei 0 e tirei 5 na saída. Vamos pensar o outro caso, se eu coloco um sinal 5 volts aqui, o que vai acontecer? Se eu coloco um sinal de 5 volts aqui, o nosso nível lógico 1, é uma carga positiva que vai aparecer nessa porta que está aqui, que faz com que o canal se encha de cargas negativas. Se encher de carga negativa, como o transistor é NMOS, então ele joga 0 para a saída. Então, dessa forma, você tem um inversor, ou seja, 5 volts abre essa chave de cima, porque o canal aqui é positivo, e fecha a chave de baixo. 0 volts abre a chave de baixo e fecha de cima, e o sinal é 5. Ou seja, aqui eu entrei com 5, saí com 0. Aqui eu entrei com 0, eu saí com 5. Então, ele inverteu o sinal. Então, é assim que esse circuito funciona. Vamos pensar agora algo um pouco mais complicado. Esse tipo de circuito que aqui está. Então, nós temos agora quatro transistores, certo? Então, e agora? Bom, 2 deles são PMOS e 2 deles são NMOS. O hábito que a gente tem é de chamar rede PMOS, e no próximo módulo eu vou entrar isso em maior detalhe, e essa aqui é a nossa rede NMOS. Percebam que nesse caso aqui eles estão em série e nesse caso aqui eles estão em paralelo, tá certo? Então, repetindo, aqui esses 2 transistores PMOS estão em paralelo e esses 2 transistores NMOS estão em série. Então, a primeira pergunta é a seguinte: que operação lógica que eu faço aqui? Bom, eu tenho 2 em série, não é isso? Se eu tenho 2 em série, então à primeira vista, o que eu posso pensar? Eu posso pensar o seguinte, eu posso pensar, bom, ele tem uma cara de AND isso daqui, né? Mas espera aí, e esses 2 em paralelo em cima? O que é que está acontecendo? Tem 2 transistores em paralelo, por que não é um OR? Então, vamos começar a levantar a tabela verdade desse tipo de circuito que aqui está. Então, o primeiro ponto que a gente faz é o seguinte: vamos colocar 5 volts em ambas as entradas A e B. Novamente, se eu coloco 5 volts na entrada A, nesse PMOS, o que vai acontecer? Ele vai abrir essa chave. Eu coloco 5 volts na entrada B, o que ele faz? Novamente, ele abre essa outra, e como 5 volts é positivo, atrai cargas negativas para o canal N, certo? Ou seja, 5 em A, 5 em B, eu jogo 0 na saída, ou seja, na nossa primeira linha, né, da nossa tabela verdade, para A e B iguais a 1, a minha saída Y é 0. Vamos continuar. Agora vamos pegar um outro caso, no caso onde eu tenho 0 volts em da porta B e 5 volts na porta A. Nesse caso, eles são em série, esses 2. Então, percebam que, pelo fato desses 2 aqui de cima estarem em paralelo, um deles vai levar o sinal. Então, agora, se qualquer uma das duas for 0, o que eu tenho na saída? Eu tenho 5 volts. Ou seja, será que isso é AND mesmo? Ou seja, no primeiro caso que eu tratei, eu tinha ambas as entradas A e B iguais a 5. No segundo caso, eu coloco uma entrada igual a 0, certo? Então, esse NMOS abre, não, e esse PMOS ele abre. E no outro caso, no caso da entrada B, ele mantém ele fechado aqui, certo? Então, ele joga 5 volts na saída. A gente pode pegar esse outro caso aqui também, né? De eu colocar 0 na entrada A. Aqui eu fiz o desenho errado, viu, gente? Eu peço desculpas aqui para você. Não, desculpa, eu fiz o desenho certo, sim. Desculpa, eu olhei aqui, porque eu coloquei 5 volts na entrada B e, de fato, o que ele faz? Se eu coloco uma carga positiva aqui, ele vai pegar essa chave e vai abrir. Tá vendo? Esse transistor de canal P, eu coloquei um sinal positivo, eu abri só este canal e só esta chave.
E colocando 0 volts, eu fechei essa chave, porque eu atraí cargas para cá. O canal é P, lembrando disso. Então, eu tenho esse sinal que segue direto. Então, recapitulando, eu tinha 5 e 5, ou seja, 1 e 1 saída é 0, 0 e 1 saída é 1, 1 e 0 saída é 1. E se eu colocar, por exemplo, no último caso, que seria 0 e 0, naturalmente, ambas as portas abrem e aí eu consigo ter a saída também igual a 1. Ou seja, que porta é essa? Essa é a nossa porta NAND, se vocês reconhecem ela. Então, vamos examinar aqui um pouco. Então, o meu Y é igual ao meu A NAND B. Percebem? Percebem isso? Então, é isso que o meu Y é. Então, quando eu olho para essa rede aqui, quando eu mencionei que aqui eu tenho esses dois sinais aqui em série, eu falei que ela poderia ser uma porta AND, mas é um AND para o Y barra, porque ele inverte esse sinal porque ele está justamente ligado no terra. Então perceba o seguinte, deixa eu repetir o que eu acabei de dizer de outra forma. Eu tenho dois elementos em série. Quando eu coloco 1 e 1, se eu tivesse dois elementos em série, à primeira vista a gente pensaria o seguinte: bom, eu tenho dois elementos em série, significa o quê? Significa que eu tenho uma associação AND. Isso é verdade, mas como essas duas chaves elas estão conectadas no zero, elas puxam o sinal de Y para zero, ou seja, é um NAND. Essa é uma forma que eu olho, analisando do ponto de vista da rede de pull-down. Eu vou dar um pulo aqui agora. Lembra daquele caso anterior que eu representei uma porta PMOS, como também colocando o bar, em alguns slides para trás. Então, vocês percebem que esse circuito aqui, duas portas em paralelo, é o dual dessas duas aqui. Eu já avancei um conceito que mais à frente eu vou explicar. Por enquanto, eu quero só que vocês lembrem disso, que ele é um dual, ou seja, é a natureza complementar, esse circuito. Então percebam que quando a gente fala do C aqui de complementar, não é só apenas no caso do inversor, né, que eu tenho quando esse está ligado, esse está desligado, e quando esse está ligado, esse aqui está desligado. Então não é só apenas essa natureza complementar no nível individual de dispositivo, mas também na natureza de fazermos associações. Porque isso aqui eu posso aplicar De Morgan e achar o dual. Nós vamos explorar esse conceito mais no próximo módulo. Se for o caso NOR, muito parecido. Agora percebam que eu tenho paralelo esses dois transistores NMOS aqui e esses dois PMOS estão em série. De novo, esse caso aqui eu tenho a NOR B. Então, vamos fazer aquele mesmo exercício. Se eu coloco 5 e 5, eu tenho 0. Porque qualquer uma dessas portas aqui, que são em série, quando eu colocar o 5, a gente vai fechar. Então, já fica fácil da gente entender que qualquer 5 que tiver aqui, ou seja, qualquer um que tiver aqui entrando nessa porta, né, qualquer que A ou B seja 1, a gente vai ter 0 na saída. Então, eu acho que na minha frase eu já falei o que seria a porta NOR. Agora, se ambos forem igual a 0, então vamos fazer passo a passo igual fizemos no outro caso. Aqui eu coloco um 0, então ainda que eu feche essa porta aqui, eu feche esse transistor, aplicando 0 volts nessa porta, a outra permanece aberta. E de maneira análoga também na rede NMOS aqui de baixo. Se eu inverto, continua do mesmo jeito. Continuamos colocando 0 volts. Agora, e o caso que a gente estava esperando? Se eu coloco 0 volts e 0 volts, eu consigo colocar 5 volts. Quando a gente coloca... eu não coloquei a tabela verdade aqui. Mas aqui vocês conseguem entender que eu gerei a tabela verdade de uma porta NOR. Tá certo? Onde, apenas quando temos A e B iguais a 0, a gente tem o sinal 1. Ou seja, A não B é sempre, tá certo? A não B, nós vamos ter ou seja, se qualquer um de A, se A for 1 ou B for 1, sempre vai ter 0 na saída.
Ou seja, isso só acontece quando você tem uma porta NOR. Aqui eu fiz uma simulação, eu acho que eu já tinha mostrado uma simulação desse tipo com esse simulador que chama SPICE. Quem tiver interesse, eu posso disponibilizar os modelos, né? Aqui é só para a gente ter uma ideia mais ou menos do comportamento físico, né? Em vermelho é a corrente, né? Ou seja, só se consome energia na hora que um estado comuta do nível alto para um nível baixo. O que eu tinha aqui? Vamos chamar o azulzinho de entrada, né? Então, antes eu tinha 1 e a saída era 0, vocês não estão enxergando porque está por detrás da linha vermelha. Depois, quando eu jogo esse sinal azul para 0, a saída sobe. Ou seja, enquanto ele está no nível alto ou baixo, não se consome energia, apenas na hora que se chaveia. E aí a gente pode fazer algo mais complexo, por exemplo, como essa simulação dessa porta NAND. Também que é uma porta bem mais complexa. E aí, novamente, a gente fez aqui, por exemplo, aqui eu coloquei A é o verde, B é o azul e a saída, ela aqui nesse caso aqui eu coloquei ela vermelha. Então vocês começam a perceber, né, que tem algumas coisas de realidade aqui nesse circuito, né? Por exemplo, tem um pouco de atraso, o tempo que leva para o sinal estabilizar. Você vê que o sinal de saída ele não segue certinho, ele parece que tem umas curvaturas aqui. Mas olha só, vamos analisar aqui nesse caso, é uma porta NAND, não é isso? Ou seja, se qualquer um deles for 0, né, que são esses dois casos aqui, a saída é 1, a saída é em vermelho, tá certo? Então vamos ver, se aqui ó, A for B, ou qualquer um dos dois forem 0, sempre vai ter um na saída, certo? A gente só vai ter a saída igual a 0 quando ambos A e B forem iguais a 1. Então, essa é uma porta NAND. Então, só para vocês terminando aqui essa aula, mostrando para vocês como é que é a estrutura de um inversor. Porque eu fico falando muito, tem canal, atrai carga, como é que esse negócio funciona? Eu peço que vocês não se preocupem muito com os nomes que aqui estão, isso é uma visão transversa de um inversor. Eu nem conectei, né? Na prática eu tenho que conectar esse siliceto com esse siliceto. Siliceto, na verdade, é um metal, tá? É um material que é metálico. Aí você fala, mas peraí, o que é esse verdinho aqui? Polysilicon N mais doped, o que é isso? Continua sendo um material dopado, é como se fosse um metal. Aqui eu consigo ligar. O que é crítico aqui é essa camada isolante de óxido, tá? Essa camada isolante. Então, quando eu coloco carga positiva aqui, não entra carga aqui não. Ela só puxa a carga. De onde ela vai puxar a carga? Ela vai puxar, se eu coloco uma carga negativa, aqui ela vai expelir as cargas, né? Ou atrair essas cargas positivas que estão aqui. Tá vendo que está se chamando aqui dopado, poço P doped well, né? Poço dopado P. Então ele vai puxar essas cargas positivas para cá e vai abrir isso. E se eu tiver um sinal positivo, ele expulsa essas cargas positivas e essas N começam a popular e eu formo um canal. Então a condução ela se dá bem próxima aqui, rente a esse óxido de porta. Então eu expliquei aqui no caso do NMOS e aqui no caso do PMOS. Isso aqui são isolamentos e essas partes pretinhas são depois onde que a gente faz as conexões. Então isso é só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que a coisa funciona. Então vamos terminar a aula fazendo algumas perguntas importantes, né? Primeira pergunta importante é isso. Quando a tensão VG, ou seja, potencial de gate, for próxima do VS, potencial da source, da fonte, em um transistor PMOS, o que ele faz? Ele abre, ou seja, fecha, fica com uma chave aberta, ou ele fecha. Ou seja, permite que o sinal aplicado na fonte, source, né, esteja disponível no dreno. Então, a resposta, nesse caso aqui, ele abre, né, porque se eu colocar uma tensão de gate próxima à tensão da fonte, ou seja, eu estou colocando uma tensão positiva, então ele vai ficar aberto. Outra pergunta importante, e eu posso fazer uma pergunta semelhante, por exemplo, no caso de transistor NMOS e uma tensão dessa natureza. Aí, no caso, ele vai fechar, tá certo? No caso do NMOS. Outra pergunta importante, esse par complementar, isso eu mencionei na parte de simulações. Quando se coloca um sinal em sua porta, ele consome energia somente quando há mudança de estado lógico, foi o que eu mostrei daquele pico de corrente,
ou ele não consome energia nunca. Não, ele consome sempre que tiver essa mudança. Tá certo? Isso aqui falso. Quando o NMOS está ligado, o PMOS está desligado. Quando o PMOS está ligado, o NMOS está desligado. Essa é a natureza complementar. Mas é claro, né? Vai ter alguém que vai me perguntar o seguinte: não, mas olha lá, tinha um momentinho, aqui não está dando para ver, né? Mas tem um momentinho que os dois estão ligados. Aqui não está difícil de ver, mas tinha um outro slide que ele coloca aqui. Tinha um momentinho aqui que os dois estavam ligados ao mesmo tempo. Pois é, quando os dois estão ligados ao mesmo tempo, não é uma coisa boa. Por quê? Porque eles são, vamos dizer assim, é um momento no qual pode circular uma corrente aqui. Tá certo? Então, esse no que um transita de alta condutância para baixa condutância do canal e outro de baixa condutância para alta condutância, pode ser uma hora que os dois se cruzem e dê um pico dessa natureza. Então, esse pico que acontece aqui também tem um pouco a ver com essa questão. Né? Então, o desenho desses circuitos ele tem que ser muito bem implementado. Então, gente, era isso que eu ia fazer para esse módulo. E até o próximo módulo, no qual a gente vai discutir um pouco mais de rede de pull-up, rede de pull-down. Eu brevemente mencionei sobre uma rede NMOS e, uma rede de pull-up para a confecção de um circuito, uma NAND. E nós vamos falar um pouco mais disso no próximo módulo. Obrigado.